Olá, eu me chamo Marcele, sou aluna de contabilidade da UFRJ. Eu vou contar um pouco sobre o caso dos exploradores de caverna, que ocorre em 4299, onde membros de uma sociedade espeleológica que exploravam uma caverna passam por desmoronamentos de terra e têm a saída bloqueada. Eles permanecem presos por muito tempo devido à dificuldade em resgatá-los. Inclusive, dentro desse período de resgate, 10 homens são mortos, soterrados, pela dificuldade de entrar dentro da caverna. Com a possibilidade de se comunicar rapidamente com o mundo exterior através de rádio, os exploradores recebem a notícia que, devido a empecilhos no resgate, seria preciso pelo menos mais 10 dias para concluir o resgate. Sem acesso a comida ou água, a chance de sobrevivência deles era mínima. Então, um dos exploradores, o Roger Wetmore, pergunta ao médico responsável se, comendo carne humana, haveria a chance de sobrevivência. E a resposta foi que provavelmente sim. Mas, relutante em conceder aprovação, nenhuma autoridade quis chancelar a resposta positiva que se referenciava a um dos colegas serem ali sacrificados em prol de um grupo maior. No caso, os 5 exploradores. Logo depois, o rádio descarrega e eles ficam sem acesso ao mundo exterior. É quando o Wetmore propõe que eles jogassem dados para que pudessem sortear quem seria o sacrificado em nome do grupo. Inicialmente, todos os exploradores concordam e começam a jogar os dados, mas o Wetmore volta atrás, dizendo que eles deveriam esperar uma semana, mais uma semana pelo menos, mas os exploradores discordam dessa opinião do Wetmore e jogam por ele, e na vez dele, ele acaba perdendo o jogo de dados, e ele acaba sendo morto e comido por seus parceiros ali de trabalho, né? Após serem resgatados e levados para o hospital, os 4 acusados são declarados culpados em primeira instância pelo homicídio de Wetmore e vão sofrer, segundo as leis, pena de morte através da forca. Após o encerramento do julgamento, é enviada uma petição ao Poder Executivo pedindo que se modificasse a pena por 6 meses de reclusão, e é nesse momento que entram em cena os 5 novos juízes que vão reanalisar o caso. Turpin é o primeiro a analisar e o mesmo propõe que, como solução, seja tomada a mesma atitude que o júri e o juiz-presidente do júri em primeiro grau tomaram. Ele opta por votar a favor da morte dos condenados, com a ressalva de que seria melhor reconsiderar a pena e mudar para algo mais leve, por exemplo, que não necessariamente a morte. Foster é o segundo a votar e ele propõe que os acusados não poderiam ser condenados, pois as leis legais não se encaixavam nesse caso. Foster diz que as leis legais são para a sociedade e eles estavam reclusos da sociedade. Foster também vai apelar para o direito natural, dizendo que eles não estavam inseridos numa sociedade em que as leis do estado positivo poderiam ser aplicadas. O Tatin combate o argumento de Foster, pois não tem conhecimento dessas leis naturais quando elas começam a valer, por exemplo, mas também se mostra muito dividido entre o seu lado sentimental e o seu lado racional. Então ele decide se abster do seu voto. O Quinn diz que, se pudesse, libertaria todos, mas como ele está ali para cumprir a lei, a letra da lei, ele decide que o ideal então seria condená-los à morte. E por fim, o Rand ressalta o acordo feito na caverna, onde todos aceitaram, né? E depois ele levanta a opinião pública, mostrando que 90% da população é a favor da soltura deles, e ele também fica a favor.